Crianças, saiam para o seu culto. Nós vamos voltar nossa atenção para aquele texto que foi lido agora há pouco, Jeremias 23. Foi lido do versículo 1 até o versículo 6, mas nós vamos dar atenção ao versículo 5. Era, contudo, necessário ler o contexto para entender de onde esse versículo surgiu. E ele surge exatamente depois de uma menção de maus líderes de Israel, de pastores que corromperam Israel. Pastores em Israel não eram a mesma coisa que os pastores de hoje. Aquilo é uma menção para os reis, para os líderes políticos, também para os líderes religiosos, mas em especial para os líderes políticos de Israel, que foram corruptos, que desobedeceram ao Senhor e com isso desviaram o seu povo. Então nós vamos somente ler mais uma vez o versículo 5 de Jeremias 23, que diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará juízo e a justiça na terra. Quem conheceu minha casa em Atibaia sabe que lá havia 3 árvores na frente. Tem um jardim muito grande na frente, um gramadão, e 3 árvores em diagonal na frente da casa, com lâmpadas debaixo de cada um. Então a noite ficava muito bonito. Do outro lado também tinha uns arbustos, uns pinheirinhos que também tinham uma luz colorida, e essas árvores ficavam muito bonitas, porque a luz iluminava elas assim de baixo, elas ficavam cheias, né? E no meio daquele gramadão bonito apareciam vistosas. Eu digo havia, porque um dia eu e a Gabi estávamos em casa numa tarde e ameaçou uma chuva muito forte, e de repente deu um vento que eu nunca tinha visto assim na minha vida, nem lá perto, nem em outros lugares, e um vento tão forte que a chuva estava grossa, mas a água não chegava a cair no chão, porque o vento pegava ela e colocava ela no meio de um turbilhão na forma de um spray, e aquilo batia na janela e assobiava, e era uma coisa assustadora. E estava eu e a Gabi para o lado de dentro da casa, dentro de uma grande porta de vidro, olhando para tudo aquilo. A impressão é que o vidro ia estourar, e aquilo durou 1 minuto mais ou menos. A chuva continuou mais uns 5 minutos e parou totalmente. Foi assim uma pancada violenta, rápida, com uma rajada de vento que eu nunca tinha visto, só na televisão, e daqui a pouco passou e a gente saiu lá fora. Saímos para ver que 2 dessas árvores tinham sofrido danos enormes. Uma caiu inteira, a outra se partiu ao meio, e uma árvore do vizinho, da minha mãe, caiu assim, arrancou pela raiz. Até a raiz foi para o lado de fora, num vento de 1 minuto. E aí então essas árvores que já tinham aí por volta de 32 ou 33 anos, imagine uma árvore antiga como essa, vistosa e bonita, ficou totalmente destruída. A árvore do outro vizinho caiu também, só caiu para o meu lado ainda, para dar mais trabalho ainda. No outro dia nós chamamos a Defesa Civil, vieram com 4 ou 5 motosserras e cortaram tudo aquilo, e aquela árvore mais bonita, mais vistosa, virou simplesmente um banquinho no meio do jardim. Tudo que sobrou dela foi algo mais ou menos dessa altura. Assim a gente ficou muito triste, né? A outra deu para salvar metade, tinha uma lá que não aconteceu muita coisa, ela era menor, e acabou a árvore, né? Agora a gente aproveitou enquanto deu. Agora acabou a árvore naquele lugar. Mas a última vez que eu voltei lá e eu vi, para minha surpresa e alegria, do mesmo tronco que virou só um banquinho, estava um broto bem bonito, forte, abrindo já em mais de um ramo, trazendo promessas de que aquilo vai voltar a ser uma árvore um dia. E justamente o que a gente chama de broto, a Bíblia chama de renovo. É por isso que eu contei essa história. A gente lê nas Escrituras um texto como esse, que fala de um renovo, e a gente não sabe o que é isso. Se a tradução
tivesse escolhido o termo broto, ia estar tão correta quanto renovo. É que renovo já se tornou agora um termo técnico, né? Não é simplesmente um broto qualquer nas Escrituras, mas uma menção específica a Jesus, que acabou dando a esse termo renovo uma característica técnica que a gente repete na Bíblia, nas aulas, às vezes até numa conversa entre os irmãos, se tornou uma linguagem, algo dentro do nosso bom evangeliquez, né? Que tem um evangeliquez que não serve para nada, mas esse aqui não. Esse aqui é um bom evangeliquez, algo que faz parte da nossa linguagem como crentes que estudam a Bíblia. E é justamente disso que Jeremias está falando. Ele viveu no tempo em que o reino de Judá chegou ao final. Depois, o reino foi restaurado, mas não do mesmo jeito. Jeremias conheceu o último rei de Judá. Depois daquele rei, Judá não viu levantar-se novamente outro rei da casa de Davi. A promessa ficou em suspenso e os judeus passaram a viver um semi-reinado, mesmo nos seus melhores dias depois. Talvez nos dias aí dos reis asmoneus, talvez nos dias do rei Herodes, que, apesar da maldade, ele era grande em tudo, grande na maldade, mas grande no seu reinado também. Ele fez incríveis construções no território de Israel e até na Grécia. Tinha praças na Grécia feitas, pagas pelo rei Herodes o Grande. Tamanho era o poder, a glória desse rei. Mas não era um rei da casa de Judá, na verdade não era um rei nem da casa de Israel, porque ele era descendente de Edomitas, descendente de Esaú, o irmão de Jacó. Olha aonde chegou a situação de Israel por causa do seu pecado. E o pecado de Israel culminou justamente nos dias de Jeremias, na queda do reino, na queda do último dos reis de Judá. Na verdade, Jeremias conheceu os últimos 5 reis de Judá, e ele conheceu essa decadência real, decadência nacional, e aí a consequente decadência de poder, de condição, na forma de uma disciplina do Senhor. Nesse sentido, o renovo que ele promete, assim como o termo renovo, broto, significa um broto, um ramo que vem de uma árvore caída, o que ele promete para aquela nação que estava caindo, cujo reinado estava desmoronando, cuja monarquia estava prestes a ser derrubada com o machado do inimigo que logo viria, a Babilônia, ele estava prometendo que um dia viria um renovo, um broto, nascido da mesma raiz, e que formaria novamente essa árvore vistosa que um dia secou e que foi derrubada por causa dos pecados de Israel. E isso nos interessa hoje, sabe por quê? Bom, eu não sou israelita. Temos algum descendente de judeu aqui? Levanta a mão aí. Não? Pastor Marcos não é descendente de judeu? É descendente espanhol, né? De edomita. Aí sim. Tá vendo? Por isso que ele é parrudão, assim, né? A gente tem descendente de filisteu aqui? Não, né? Espero que não. Então, o que uma mensagem dessa eu queria dizer para nós? Será que tem alguma esperança para a igreja aqui? Tem esperança para Israel, para o reinado. No entanto, a mesma esperança de Israel coincide com a esperança da igreja, porque o mesmo renovo de Davi é aquele enviado também para trazer salvação para os gentios. Nós também vivemos, nesse sentido, num tempo em decadência. Né? Decadência política, será que tem no nosso país, no nosso mundo? Não, isso não, né? Olha só, a gente está vivendo momentos de insegurança, diante das portas da inflação de novo. E aí você se lembra dos dias do plano cruzado novo, plano cruzeiro novo, eu nem lembro mais como é que chama. Eu sei que chegou um desses anos, né,
nos velhos tempos de Sarney, plano Funaro, e plano, nem lembro mais, não quero nem lembrar, porque teve um desses anos, a inflação chegou a 1.800% ao ano. Tem cabimento algo assim? E a gente sabe o que a gente passava. Eu me lembro que eu comecei a fazer o meu curso universitário, e se o Plano Real não tivesse entrado naquele ano, eu tinha que ter trancado minha matrícula, porque minha primeira mensalidade foi 70 mil alguma coisa. Cruzeiros, cruzado novo, cruzado no queixo, não sei o que era. Mas foi 70 mil alguma coisa. No segundo mês, foi 170 mil. No terceiro mês, foi 470 mil. No outro mês, ia ser 1.070 mil. Né? É 1.070.000, aliás, já nem sei falar um número tão grande assim. E ia ter que parar, até que entrou a o RV, né? Que congelou tudo. Na verdade, os preços continuavam subindo, mas eles eram todos baseados no mesmo fator de cálculo. Parece que o primeiro lugar em que o governo mexeu na inflação foi na inflação psicológica. Né? A gente estava acostumado a subir o preço, e se não subir o preço eu estou perdendo. Então tudo bem, muda aí o preço, mas é tudo baseado na mesma ORV. E aí o país entrou numa fase de reconstrução das fundações da sua economia, e a gente veio aí até os últimos anos vivendo uma estabilidade, e a gente está com medo agora dessa estabilidade ir embora. O que mais a gente está com medo aqui? Estamos com medo da dengue. A zona norte de São Paulo é o foco da dengue. Esses dias eu estava assistindo, toda manhã, 6h30 da manhã, 6h20 da manhã, eu ligo o jornal, já entro na internet, já começo a colocar as nossas matérias na internet, e um olho aqui na matéria na internet, outro olho na notícia. Aí eu fico escrevendo para o Adir trabalha lá, e eu fico dando bronca nele, falou, vocês deram mancada aí. E aí um dia me sai uma notícia, a repórter na frente da estação de metrô Tucuruvi, falando, eu estou no foco da doença. Queria morrer, eu falei, pronto, pegou eu aqui já, cheio, pernilongo voando, assim, ao meu redor, não estava nem ligando para ele até então. Na hora ele virou um objeto de morte. Levantei e fui matar, porque um tem que matar o outro primeiro, que seja eu a matar ele. A gente está preocupado com isso. A gente está preocupado com água. Né? Choveu aí, mas parou de chover. Será que vai chover mais na Cantareira? Né? Aí a gente fica orando por chuva, aí chove, Taboão da Serra some do mapa. Vira Atlântida. Né? E agora? O que a gente faz se parar a chuva? Será que a gente aguenta até o outro ano? E a criminalidade crescendo. Aqui na rua de trás, aqui, paralela aqui com a rua Tanque Velho aqui, né? Vizinho da irmã da nossa igreja, cadê a irmã Guaraciaba aqui, quase do lado da casa dela, um carro para na frente da casa de um cabo da polícia militar e desfere 25 tiros nele e mata ele. Aqui do lado da nossa igreja, do lado das nossas casas. Será que isso não vai acontecer conosco aqui? Então, nós estamos preocupados com isso tudo. E onde a gente vai pôr a nossa esperança? Nas próximas eleições eu vou votar num prefeito diferente. Na próxima eleição próxima eleição eu vou mudar meu voto para presidente. E para deputado, aquele safado, aquele deputado que eu votei nele, falou que ia fazer um monte de coisa, está lá o nome dele na lista do mensalão, do petrolão, né? Aí me enganou, vou votar. Não adianta. A gente já acostumou, a gente já aprendeu que entra um político, sai outro, até entra uns com mais vontade, outros com menos. A gente continua vivendo situações assim. Então vamos fazer aqui vamos nos unir como bairro, né? Vamos fazer uma vigilância, um grupo de vigilância, vamos sair a gente olhando pneu na rua. A gente sabe que a gente vai ser só um pequeno grupinho no meio de milhares de milhões que vão estar fazendo o oposto do que a gente faz, e a gente sabe que a nossa força vai ser pequena. Então qual a esperança para isso? Economia no mundo desviando, caindo, se corrompendo. O movimento islâmico no mundo só crescendo. Ao invés do homem evoluir, não, ele voltou para o tempo dos assírios e dos babilônicos e fica cortando cabeça. Dá para acreditar que no século 21, um homem pega uma faca,
põe no pescoço de outra pessoa, corta e arranca a cabeça e joga ali do lado. Dá para acreditar que no nosso tempo nós temos isso. E não tem só isso, está crescendo. Está crescendo. E pensa que isso é só lá no Iraque, no Irã, na Arábia. Tem pessoas aderindo a esses movimentos na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Já tem no Brasil movimentos aí, um xaropinho aí, ligado a esses movimentos de Fatah, de guerra, de violência, de guerra santa. Dá para acreditar? Tem gente desses países do Ocidente que estão indo para o Oriente para se alistar nesse exército islâmico lá. Dá para acreditar nisso? Diante disso, irmãos, que esperança a gente tem? Eu não sei quanto a vocês, mas eu fico preocupado diante disso. A gente pensa, isso aí é lá longe até chegar aqui. A dengue era lá em Sorocaba, até chegar aqui no Tucuruvi. Né? A enchente era lá em Santa Catarina, até chegar aqui em Taboão. A seca era no Ceará, até chegar aqui na Cantareira. Não é assim? Como é que chama? Os traficantes, a guerra dos traficantes era lá no Rio de Janeiro, até chegar aqui no Tanque Velho. E está chegando perto da gente. Aonde está a nossa esperança para isso? Jeremias viveu um tempo assim. Ele viveu um tempo em que Israel estava decaindo, que tinha promessas de castigo, de juízo, de destruição nacional, não só de um castiguinho qualquer, da queda do templo, da queda dos muros de Jerusalém, de um traslado do povo para fora. Estava chegando a hora do Senhor pôr em ação os estatutos mais dramáticos da aliança do Sinai, no qual ele disse, da aliança lá do Deuteronômio, quando ele disse, eu vou espalhar vocês pelo mundo. E tem mais, mesmo no mundo por aí, vocês não vão ter sossego, vocês não vão dormir, vocês vão dormir preocupados com medo de não acordar no outro dia, porque as pessoas vão perseguir vocês, porque vocês me abandonaram. E esses dias estavam chegando, e Jeremias estava com medo, por ele, pelos seus irmãos. Ele via tanta tragédia anunciada diante dele, que chegou uma hora que ele falou, não quero mais falar. Eu vou largar a mão disso, eu vou procurar outro canto para mim, eu não vou mais pregar isso, eu estou sofrendo demais com isso. Sabe qual a conclusão que ele chegou? Eu não tenho, essas palavras estão queimando dentro de mim, eu preciso falar, eu preciso avisar as pessoas, porque o que vem aí é sério. E no meio disso tudo, além dos alertas da repreensão como essa, aos pastores maus, aqueles reis corruptos dos seus dias, ele traz uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança inigualável, seja para aqueles judeus, seja para nós como igreja do Senhor. Ele diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Por que de Davi? Aqui nós lembramos daquela promessa que o Senhor fez a Davi, quando Davi queria construir um templo, uma casa, para o tabernáculo do Senhor, para a arca do Senhor, que habitava em Jerusalém. E Deus falou, você não vai me fazer casa não, pode deixar. Eu vou fazer uma casa para você. Eu vou produzir para você uma linhagem de descendentes que sempre vão se assentar nesse trono. Eu vou garantir o seu trono eternamente. Não vai acontecer com a sua casa como aconteceu com a de Saul, que eu levantei ele da casa de Benjamim, e o próximo rei já não era mais da casa de Benjamim, era da casa de Judá, você, Davi. No seu caso, isso não vai acontecer. Todo rei que se assentar agora em Jerusalém daqui para frente, vai ser da sua casa. Vai ser não só da casa da família de Judá, mas vai ser da sua família, descendente, filho de Davi, isso vai acontecer. Claro que quando ele falou isso, ele lembrou que quando esses descendentes pecassem, o Senhor ia pegar uma vara dos homens, né, conforme ele tinha dito na aliança mosaica, e ia dar neles com essa vara de homens, com a espada dos homens. Mas a promessa da permanência desse reino davídico, essa ia permanecer. Então, o que estava prestes a acontecer aqui, nos dias de Jeremias, é que essa vara de homens viria sobre essa casa de Davi, iria fazer com que o trono ficasse vago.
mas a promessa do reino perpétuo continuava. E aqui o que Jeremias está prometendo é que esse renovo, esse broto que vinha da árvore caída, ia se levantar novamente e fazer valer a promessa que havia sido feita vários anos, alguns séculos atrás, ao patriarca dessa casa, o rei Davi. E nesse sentido, ele mostra 3 características, ele dá 3 características desse renovo. Características que interessam aos judeus, que aguardam a restauração do seu reino, mas também para nós, que aguardamos a restauração desse mundo. Quer saber por que nós aguardamos essa restauração? Abra aí rapidamente em Isaías capítulo 11. O pastor Marcos leu texto em Isaías 11, hoje de manhã, Versículo 6 em diante, a gente vai ler do versículo 1. Olha só. Isaías 11, 1. Diz assim, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Ou seja, é o mesmo assunto, Da raiz de Jessé. Quem é Jessé? O pai de Davi, Então tá chamando Davi aqui pelo nome do seu pai. Do tronco dele, por que do tronco? Porque a árvore aqui ia cair, ia ficar só o tronco. Desse tronco sairá um rebento, um broto. Das suas raízes, um renovo. E na sequência desse texto, o versículo 2 aí em diante, vai falar como o Espírito do Senhor ia atuar diretamente através desse renovo. Mais para frente, fala como ele ia instituir a justiça verdadeira no mundo, diferente da injustiça que se vivia aí nos tempos de Isaías e de Jeremias. Quando chega no versículo 6, a menção até do texto que o pastor Marcos leu hoje de manhã, a menção até da restauração da criação. Até os animais que hoje se devoram uns aos outros, eles vão conviver bem. O leão vai comer até palha, junto com para não matar seu companheiro. As crianças vão brincar com cobras. Não, isso aqui só pode ser uma alegoria. Será que é uma alegoria? Será que esse texto é figurado? Me parece que ele usa uma linguagem bastante literal, na qual esse renovo promove uma restauração completa, não só política, não só social, mas também espiritual. E uma restauração espiritual tão profunda que desfaz os efeitos da queda lá de Adão. Agora a terra já não é mais maldita por causa do pecado. E agora os animais já não temem mais o homem, como foi dito para Noé. As consequências que o pecado com as quais o pecado foi marcando a natureza, nem isso mais existirá quando esse renovo vier. E esse renovo tem 3 características importantes que nos interessam. E a primeira delas é a majestade. Todos os pontos são uma palavra só, então é fácil de lembrar. Primeira característica do renovo, vamos falar? Majestade. O que é majestade? Olha só o que diz. Levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará. Precisava colocar em termos tão difíceis? Podia só dizer assim, e reinará. Mas em hebraico está lá, um rei reinará. Um rei reinará, mas se é rei, o que ele faz? Qual a atuação dele? É reinar. E se alguém reina, o que ele é? É um rei. Uma palavra dispensa a outra. Será que o autor, então, será que Jeremias, ele era fraco na gramática, na escrita? Será que ele foi redundante aqui? Eu acho que não. Eu acho que ele foi enfático aqui. Eu acho que ele quis revelar que tipo de caráter esse renovo tem, principalmente porque o problema desses dias começava no trono de Israel. Começava nos chefes políticos, nos reis de Israel. Se o problema começava lá no topo da pirâmide, a solução ia começar desde lá. Um rei viria. Um rei. Mas o povo tem o líder que merece. Isso normalmente é verdade. Mas as pessoas de maiores influência têm também maior responsabilidade, porque o que eles fazem reflete nos outros. O que nós fazemos reflete nas outras pessoas. Você está em casa, você que é pai, você começa a demonstrar falta de paciência
briga com os outros. O que o filho começa a fazer? Daqui a pouco ele está brigando também com os outros e você vai querer repreendê-lo. E aí você vai começar a reparar que os atos dele, apesar de serem pecados dele também, são reproduções do que ele vê de você. Agora, ainda bem que isso se limita ao seu próprio lar, né? O filho do meu vizinho se espelha não em mim, se espelha no seu próprio pai. Mas os líderes, as pessoas mais conhecidas, esses têm uma influência muito grande. Eu ouvi uma notícia aí, minha filha me contou, né? Eu não sei se é verdade, mas dizem que tem uma banda aí, uma banda muito famosa, formada por 4 ou 5 garotos, e um deles saiu da banda. E eu ouvi dizer que algumas moças aí ao redor do mundo se mataram. Isso é verdade? Estão sabendo disso? Será que alguém se mata porque os Beatles, porque o John Lennon saiu dos Beatles? Será que tem isso? Mas tem. O que uma pessoa faz, uma pessoa conhecida faz, isso reflete na nação. Seja para o bem, seja para o mal. Eu lembro também, há alguns anos, a Itália começou a acabar com a corrupção dos seus políticos. Não poupava ninguém. Era mafioso, era político, era primeiro-ministro. Quem aparecesse com corrupção, com sujeira nas mãos, era caçado, era punido, era preso. Naquele ano eu ouvi dizer que o desfile, aqueles desfiles mais famosos do mundo, que são sediados em Milão, na Itália, demonstraram cortes de roupa mais sóbrios. Não tinha mais aquelas roupas com decotes muito grandes, não, era uma roupa mais sóbrias. As mulheres tinham uns terninhos mais assim, elegantes, porque o país todo estava vivendo um clima de sobriedade, de reverência, né, como a gente fala aí nos jovens, de respeito, de retidão, e até a moda foi marcada por aquilo. Pois esse rei, quando vier, aliás, ele vai marcar também a liderança do mundo com a sua majestade. Não vai ser uma majestade corrompida. O que torna um monarca majestoso? Parece que eu falei sinônimos, né? Mas eu acho que majestade vai além de monarquia. Monarquia é a função de um homem, do monarca, ele é um rei. Mas a majestade é algo que qualifica o seu reinado. Ela está ligada à glória. Olha em Zacarias capítulo 6, eu vou ler alguns textos bíblicos, né, ao longo da pregação, já que a pregação é em cima de um versículo só, né? Vamos completar com outros. Zacarias 6, 12 e 13 diz assim: E dize-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Está vendo como esse termo se tornou uma referência técnica a Jesus, ao Messias prometido, ao Rei prometido no passado? E continua: ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Que ofícios aqui? O de sacerdote e o de rei. Repara como essa não é uma descrição simplesmente política, uma descrição de cargo, mas como ela mostra a glória desse reinado, como ela mostra a característica maravilhosa. O pastor Marcos usou uma palavra bonita hoje cedo, né? Maviosa, a característica maviosa desse reinado, que vai abranger tanto os aspectos políticos, como espirituais, religiosos da nação israelita. E é isso que esse povo esperava. Desse modo, a gente espera de um rei, ou de um presidente, ou de um primeiro-ministro, ou de um líder, um governador, a gente espera também um governo glorioso, que por causa dos seus feitos, seja lembrado durante muito tempo. Sabe de quem eu gosto de lembrar? Não sei quem lembra, né? Do governador de São Paulo, Franco Montoro. Nesse tempo todo, depois do seu
governo, depois de passar Quércia, né? E roubar mundos e fundos, né? De passar outros governadores que deram mais falcatruas, né? Lembra do Fleury? Eu nunca ouvi falar, depois desse tempo todo, de uma falcatrua do Franco Montoro. Não sei se eu fiquei desinformado. As únicas coisas que eu lembro é que foi o governador que mais construiu escolas, depois o Ivan me lembra aí se eu estou correto, né? Foi quem mais construiu escolas. Ele não apareceu muito, porque não fez grandes estradas, né? Que nem o Quércia fez. Ouvi dizer que ele fez muita coisa que também ficava debaixo da terra, que não dá para ver, mas que depois os próximos governantes lucraram com isso aí. E eu me lembro dele com a vontade, porque que a gente não tem ele, que pena que ele morreu. Aliás, uma tristeza que eu tive é que quando ele se candidatou aqui em São Paulo, eu queria votar nele, mas eu votava em Minas na época. Quando eu voltei para cá, ele morreu. Então, eu fiquei na vontade de votar nele, né? Mas o bom governante, o governante glorioso, aquele governo glorioso, é aquele que deixa saudade. É aquele cujos feitos a gente lembra, a gente vê. Eles não são marcados por lembranças ruins, por golpes, por falcatruas. Um governo glorioso é aquele que também reina perfeita união entre todos os seus aspectos, né, os seus enfoques do governo. No Brasil isso não está acontecendo. Planalto brigando com a Câmara, né, que também está sendo investigado agora pelo Poder Judiciário. Quando eles entram em acordo é porque é mutreta entre eles, e aí quem perde é a gente, e a gente vê uma situação difícil diante de nós. Mas esse rei glorioso que virá, vai botar fim em todas as tramóias dos homens, em todos os desmandos, em todas as injustiças. Ele vai fazer um reino maravilhoso sobre Israel e sobre todo o mundo. Isaías e Miqueias diz que pessoas de todas as nações irão até Sião aprender sua lei, e a influência desse rei, que reinará de Jerusalém, não vai ter influência somente local e nacional, vai se espalhar pelo mundo todo. O rei, o criador do mundo, vai reinar, e o seu reino vai ser glorioso, majestoso, maravilhoso. Essa é a primeira característica do renovo que um dia vem, porque a gente precisa guardar isso. A gente precisa colocar esperança na pessoa certa. Você vai colocar esperança de novo no próximo candidato e vai se decepcionar de novo, mas não vai se decepcionar por colocar esperança nesse rei majestoso, no renovo da casa de Davi. Mais uma característica que ele tem, a primeira palavra é majestade, né? A segunda, digam comigo, sabedoria. Olha lá. Sabedoria. Diz, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente. Esse agirá sabiamente parece-nos uma menção corriqueira, né? Afinal, ele é Deus, ele é o dono de toda a sabedoria, né? Parece chover no molhado, mas nos dias de Jeremias dizer isso tinha um toque especial. Sabe por quê? Porque Israel estava passando por tudo aquilo, e ia passar coisas piores por causa da tolice dos seus reis. Jeremias conheceu 5 reis. O primeiro deles foi bom, ele começou em dias bons, dias do rei Josias. Foi um rei que se converteu cedo, passou por uma conversão genuína. Pensa que só ser israelita, isso já queria dizer ser crente? Não. O povo confunde a eleição de Israel, a eleição funcional de Israel, com a eleição para a salvação. Confunde a libertação, a salvação do Senhor da nação, com a salvação pessoal através da fé. Então, ser parte do povo eleito não significava necessariamente ser parte do povo espiritual do Senhor, daquele remanescente fiel. Para ser esse remanescente fiel, eles tinham que fazer a mesma coisa que nós hoje, crer no Senhor e entregar a sua vida ao seu Salvador. Claro, eles não tinham um objeto de fé tão definido como nós, né?
crer no Deus encarnado que morreu por nós e ressuscitou. Mas eles também tinham fé nesse renovo que viria e restauraria a nação, política e espiritualmente. Eles só não sabiam detalhes, não sabiam da cruz, não sabiam, apesar de que Isaías deu algumas pistas disso. Ele disse: o corpo dele vai ser traspassado pelas nossas transgressões. E é nisso que eles criam. Foi uma revelação que foi crescendo e dando novas cores a essa mensagem, já de um evangelho, umas boas novas, e eles criam e eram salvos por isso. Mas Josias, que era dessa nação eleita, passou por uma conversão genuína, logo menino, e começou a efetuar uma restauração em Israel. Uma restauração que começou bem, mas uma restauração que não tem como ser feita na base da caneta. Como que é uma restauração na base da caneta? Precisa aí resolver o problema dos jovens, né, que estão aí imersos na criminalidade. Então o governo, sei lá, vai aprovar uma lei de diminuir a idade da maioridade penal. Então vota no Congresso, tramita na Câmara, vai para o presidente, aprova, não tenho certeza de qual é o processo, como isso tudo tem que acontecer. Mas ao fim de toda essa votação e discussão social e política, chega-se a um acordo, vota-se e assina, o presidente assina, o presidente da Câmara assina, não sei se o presidente do Senado também assina, e uma lei nova entra em vigor e muda todo o procedimento no país. Assim a gente promove mudanças com a caneta. O problema é que quando essa mudança tem que ser espiritual, não dá para ser na caneta. Dá para ser na caneta até certo ponto. A gente pode ver acontecer como aconteceu na Reforma Protestante, quando a reforma, por exemplo, de Genebra, não foi só uma reforma doutrinária e espiritual, foi política também. Então, estatutos religiosos passaram a ser os estatutos legais do povo, do dia a dia. E uma pessoa podia ser presa por cometer um pecado. Mas pecado é coisa de pastor tratar, não é coisa de prefeito tratar. Em Genebra, não. O prefeito, o poder político, tratava questão de pecado também. O problema é que isso só trata os desmazelos de um modo exterior. Quando a reforma tem que ser dentro do coração das pessoas, a caneta não resolve. Então Josias proibiu a adoração em altares pagãos. Muito bem. Então não tem mais altar. Mas no meu coração, eu tenho meu altarzinho. As minhas orações em silêncio, aquelas que só eu conheço, eu sei para quem eu faço. E o povo continuou rebelde a Deus. O problema é que quando esse Josias morreu no ano 609, combatendo o faraó, seus 4 descendentes que o sucederam, um foi pior que o outro. Eu vou citar o nome deles. Joacás, que era o quarto filho, não sei por que o quarto filho entrou no trono, né? Era para começar dos mais velhos primeiro, mas começou o mais novo. Ele reinou só 3 meses, porque o mesmo faraó que matou o pai dele, veio lá, tirou ele, levou lá para o Egito, acabou, e colocou o irmão dele, um tal de Jeoaquim, no lugar. Colocou esse Jeoaquim, mudou o nome dele, esse não era o nome dele antes, para representar diante do povo que quem mandava nesse rei era o rei do Egito, era o faraó. Tanto que ele tirou o rei que ele não queria, colocou um novo e mudou até o nome. Esse rei, seja aquele que reinou 3 meses, Joacás, seja Jeoaquim, que reinou 11 anos, os 2 foram tolos, os 2 são qualificados nas escrituras como reis maus. Aí esse Jeoaquim morreu, e o filho dele o sucedeu, um chamado Joaquim. Ele não era de Lisboa, nem nada assim, tinha nenhum parentesco com nenhum irmão aqui. Reinou só 3 meses, mas ele reinou esses 3 meses em pecado. Tanto que Nabucodonosor veio, pegou, levou ele lá para a Babilônia, e lá ele ficou preso um tempão. Demorou para ele ser honrado, pelo menos como um rei caído na corte da Babilônia, e a partir dele que a linhagem de Davi
continua sem o trono, mas com a linhagem de sangue. Fica ele 3 meses, e quem entra o tio dele, irmão dos outros 2 anteriores, chamado Zedequias. É nos dias desse rei que Jeremias escreve isso aqui. Desde o capítulo 21 a gente vê uma mensagem pesada, triste, severa de Jeremias, justamente nos dias finais do reinado de Judá. Mais um rei mau. Aliás, esse rei aqui, ele era mais tolo ainda que os outros. Porque esse chamou Jeremias, o rei Zedequias, chamou Jeremias no canto e falou: Jeremias, fala para mim a verdade. O que o Senhor falou? E aí Jeremias disse, ele falou: você vai cair, sua família vai ser morta, você vai sofrer, e é isso aí. Sabe o que ele fez? De posse do conhecimento verdadeiro de Deus, da reprovação do Senhor, sabe que ele se arrependeu? Não se arrependeu. Ele disse o seguinte para Jeremias: Jeremias, fica só entre a gente aqui, tá bom? Não conta isso para ninguém, porque eu já estou com muitas pressões lá no governo, então fica só entre a gente. Se alguém te perguntar, você não fala nada, não. O dia que eu caí, deixa para lá. Então deixa eu tocar a minha vida do jeito que eu estou, do jeito que eu quero. Se isso vai acontecer mesmo, então comamos e bebamos que amanhã morreremos. Parece que ele fez algo mais ou menos assim. Tolice. Mas esse rei que viria, não. Esse seria justo, esse seria sábio, agirá sabiamente, é o que Jeremias diz. Veja o que diz em Isaías 52, 13. Isaías 52, 13, até o final aí, quase de 53, do capítulo 53, é aquele texto mais famoso, né, do servo do Senhor, aquele que fala que Jesus ia ser traspassado pelas nossas transgressões, e esse texto começa aqui, no capítulo 52, e no versículo 13 ele diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Repara que um dos textos mais importantes que falam do Messias no Antigo Testamento começa falando sobre a sua prudência, sobre a sua sabedoria. E isso nas Escrituras tem um toque especial. Não é somente ser um cara sabido, um cara capacitado, um cara esperto, né? Um cara que leva jeito para as coisas. Como que o livro de Provérbios começa a expressar a sabedoria que ele ia ensinar para frente? Ele diz que o que era o começo da sabedoria? O quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. Isso quer dizer que essa prudência, que esse agir sabiamente, não revelaria somente uma capacidade mental aguçada, jeito para lidar com as pessoas, uma pessoa que sabe o tempo e o modo de fazer tudo, mas incrível temor e comunhão com o Senhor, incrível apego às ordens, às instruções do Senhor. Seria um homem que colocaria em prática tudo que o Senhor nos deu na sua palavra para cumprir agora, e que a gente, por tolice, por insensatez, por pecado, por teimosia, por obstinação, teima em não fazer, incluindo nossos líderes, incluindo os líderes do passado, incluindo líderes de igrejas que já se desviaram, que já viraram seitas, fora do cristianismo até. Teimosia, pecado, dureza, resistência à palavra de Deus. Mas esse renovo que virá, ele vai ser sábio, ele vai ter majestade e vai resolver todos os nossos problemas governamentais. Ele vai ser sábio e vai resolver todos os nossos problemas religiosos. Ele vai agir de conformidade com a vontade de Deus. A sua sabedoria vai vir do temor do Senhor, ou seja, da palavra de Deus, da vontade do Deus Santo, e ele vai cumprir cada uma dessas vontades. E aí a gente vai viver em santidade. E mais, se ele vai ter majestade, se ele vai ter sabedoria, ele também vai ter justiça. Vamos falar comigo aqui. Justiça. Então está fácil, né? Majestade, sabedoria e justiça. Porque o texto continua, e depois que diz e agirá sabiamente, diz também, executará juízo
e justiça na terra. Juízo e justiça são duas palavras sinônimas, mas quando elas aparecem no mesmo contexto, elas têm ênfases especiais, assim como naquela lista do fruto do Espírito, em que Paulo fala da benignidade e da bondade, palavras que em grego são sinônimos praticamente perfeitos. No contexto do uso delas, dá a impressão que, naquele texto, quando cada palavra tem um sentido todo especial, dá a impressão que Paulo quis dizer que a benignidade é algo mais como ser amável, ou aquele que toma uma pancada e aguenta, e não responde como o sangue pede, né? E é amável com os outros, mesmo contra as circunstâncias. E parece que nesse contexto, bondade não é só essa bondade passiva, né? De que eu aguento a dureza dos relacionamentos, mas eu vou além, agora é uma bondade ativa, eu trabalho pelo bem do meu irmão. Parece ser isso. Palavras sinônimas no mesmo contexto, num contexto importante, que tem conotações específicas, e aqui parece nos lembrar de algo assim. Quando isso acontece, juízo tem a ênfase, tem a conotação do castigo dos maus. O Senhor vai trazer juízo, Ele vai castigar os pecadores. E quando diz que Ele traz justiça, essa justiça normalmente aponta mais para o injustiçado. Ele vai fazer justiça a quem precisa de justiça. Ele vai trazer justiça a quem passou por injustiças. Ou seja, Ele vai socorrer pessoas que foram exploradas, pessoas que foram oprimidas, pessoas que sofreram na mão das pessoas que deviam protegê-las, ao contrário, pisaram nelas. Nesse sentido, Isaías também fala sobre isso. Vai lá ainda em Isaías 53 agora, né? Ele fala de redenção e santificação, coisa que aí o próprio termo, o texto de Isaías 23, nos versículos 6 a 8, vai trabalhar para frente. Isaías também fala disso. No versículo 2 de Isaías 53, ele diz: porque foi subindo como um renovo. Está vendo? Ó a marca aqui do mesmo tema, do mesmo assunto. Foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Falando sobre o modo inesperado como Jesus viria diante de uma sociedade que esperava logo de cara um rei majestoso, que primeiro veio como um servo, o servo do Senhor. Mas aí diz no versículo 4: certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só, o justo renovo trazendo justiça para nós que vivíamos na injustiça, que vivíamos na impiedade. Ele promovendo justificação através da sua ação santa. Trazendo justiça, trazendo santidade para um meio que estava perdido, para um meio que estava marcado pelo pecado, para um meio que estava distante do Senhor, para um meio que estava condenado merecidamente. E Ele vem com a justiça de Deus e nos torna justos. Por outro lado, olhe agora o que Zacarias diz no capítulo 3, versículos 8 e 9. Zacarias está lá no final do Antigo Testamento, é o penúltimo livro. Zacarias 3, versículos 8 e 9. Veja aí, que interessante. Texto que diz: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que farei vir o meu servo, o renovo. Reparem, o mesmo assunto tratado por vários profetas. E ele diz no versículo 9: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu a livrarei,
Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Uma linguagem difícil no começo do versículo 9, que se torna clara no final. Eu tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. E como que se tira a iniquidade de uma terra? Se você está sujo, foi jogar futebol, né? Jogou futebol, foi no dia da alegria, e choveu, teve um dia que teve uma chuvinha lá, e os corajosos jogadores da Redenção foram lá jogar. O mais bonito estava pior que o cascão, né? Como que limpa um homem desse tipo depois? Num banho. Abre o chuveiro, pega um sabonete, pega água sanitária, ácido muriático, escovão de banheiro, esfrega ele, pronto, aí fica limpinho, e em um banho você vai lá e resolve. Como que o Senhor purificará a terra que Ele prometeu aqui num só dia? Tirando a maldade, trazendo juízo, justiça, culpando os maus. Não tem como dar uma melhoradinha, não tem como perfumar a sujeira, não tem como chegar num banheiro sujo e apertar aquele sprayzinho, aquele perfuminho de banheiro. O banheiro continua sujo, tem que trazer o balde, tem que trazer a água sanitária. Lá em Minas eu já ouvi dizendo que era água solitária, né? Traz água solitária lá, joga, lava, esfrega, e aí vai estar limpo. Esse renovo justo vai pegar seus filhos oprimidos de todas as eras e vai colocá-los no reino da justiça, vai fazê-los habitantes de uma nova terra marcada pela justiça, e vai pegar aqueles pecadores maus, aqueles ímpios, e trazer juízo sobre eles, separar um dos outros, e nós vamos habitar agora em pureza e em justiça. Majestade, resolvendo os problemas governamentais do mundo. Sabedoria, resolvendo os problemas espirituais do mundo, religiosos do mundo. E justiça, resolvendo os problemas sociais e vivenciais, relacionais do mundo inteiro. Esse é o nosso rei. Agora, isso aqui tudo foi dado no enfoque judaico, num enfoque que prevê uma restauração de Israel. Jesus vem e vai reinar lá na cidade de Jerusalém. Ele vai reunir judeus espalhados pelo mundo todo. Eles vão habitar na terra prometida a Abraão, que começa lá no rio do Egito, lá ao sul da faixa de Gaza, pega desde ali do Jordão, subindo na faixa até o mar Mediterrâneo, subindo, sabe até onde? Até um território onde Israel nunca habitou de verdade, até o rio Eufrates, pegando uma parte do que hoje é o Líbano, uma parte do que hoje é a Síria. Líbano e Síria vão conter ali habitantes de Israel morando na terra prometida a Abraão. Tudo isso cumprindo as promessas feitas a Abraão, a Davi, e as últimas promessas de restauração espiritual feitas pelos profetas, como, por exemplo, Jeremias, que prometeu uma nova aliança no capítulo 31. Mas o Novo Testamento torna esse texto muito pessoal para nós como igreja. Abra lá em 1 Coríntios 1:30. Um texto direcionado para a igreja. Não era nem uma igreja, claro, uma igreja onde tinha judeus também, mas uma igreja num berço gentílico, no meio dos gregos, no meio de pagãos que foram encontrados pelo Senhor, agregados ao seu povo santo por meio da fé. A igreja do Senhor, a igreja da qual nós fazemos parte hoje. 1 Coríntios 1:30 diz assim: mas vós sois dele. É isso que está aí na sua Bíblia? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria. Opa, a sabedoria aqui que a gente já leu, né? Em Jeremias. E justiça. Opa, a gente leu também. A justiça dos judeus é também a justiça da igreja. E santificação e redenção. Opa, isso aqui não tem a ver com
com a sabedoria, a santificação, né? Redenção. Nós somos dele, a majestade, ele é o nosso rei. Opa, isso quer dizer que o que o Senhor Jesus será um dia para Israel, ele também será para nós, igreja. Ele é a justiça de Israel, ele é a justiça da igreja. Ele é a sabedoria de Israel, ele é a sabedoria da igreja também. Ele é a majestade de Israel, ele é a nossa majestade também. E é por isso que a gente tem que parar de simplesmente olhar para o nosso umbigo e para os acontecimentos ao nosso redor. E olhar para esse Senhor majestoso, para esse Senhor sábio, para esse Senhor justo, aguardando a sua volta. É impressionante como os nossos dias são os dias em que menos se espera a volta do Senhor Jesus. Você costuma esperar a volta do Senhor Jesus? Não, sabe o que a gente espera? A gente espera o próximo governo, a gente espera a próxima Copa do Mundo, a gente espera a próxima temporada de chuva, próximo feriado, próximo carnaval, próximo retiro, né? Próximo pacote econômico. A gente espera essas coisas e não tem esperado, não tem colocado a nossa esperança, a nossa convicção no Senhor Jesus. A gente espera a próxima consulta do médico. A gente espera a próxima reunião da igreja, né? Espera o horário do próximo remédio, mas não espera o alívio que nós vamos ter nesse futuro. E aí a gente incorre naquele erro que C.S. Lewis descobriu lá atrás. Ele fala o seguinte: quando a gente para de pensar na vida futura, a gente começa a errar na vida presente. E esse povo foi chamado a ser fiel, foi chamado a corrigir seus caminhos olhando para o futuro. Como é que nós vamos corrigir os nossos caminhos hoje? Olhando para a cor da igreja? A igreja ficou muito bonita, né? Ficou surpreendentemente bonita na sua fachada, no seu portão, nas suas cores. Mas será que é por isso que a gente vem para a igreja? A igreja está excepcional, vai ficar mais bonita agora porque tem vasos. Eu estou ansioso para ver isso. Mas será que é isso que nos traz a igreja? A chuva está acabando essa época, mas vai vir outra no ano que vem. E eu vou ficar esperando na chuva do ano que vem o suprimento das nossas necessidades? Ou eu vou esperar no Senhor? Ou melhor ainda, vou esperar pelo dia em que eu não vou ter mais necessidades? Será que eu vou confiar no médico que está fazendo o meu tratamento mais do que aquele que vai me tirar a necessidade de qualquer médico no futuro? Nós temos que nos cuidar no presente, mas nós temos que amar o futuro. Nós temos que amar a nossa vida futuro. E isso não é escapismo, essa é a responsabilidade de todo cristão. É só sabendo quem a gente vai ser lá que a gente sabe quem a gente é aqui. A gente não sabe mais quem a gente é aqui, porque a gente esqueceu quem a gente vai ser. Mas o texto bíblico nos fala: nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos a vinda do Senhor. E isso deve estar no nosso DNA, isso deve estar no nosso dia a dia. Portanto, irmãos, já que Jesus é rei, que ele nos inspire hoje reverência, que a gente não se torne reis na nossa igreja, no nosso mundo, né? Com os nossos direitos. A gente vive na época dos direitos, o que socialmente é bom. A era do Código de Defesa do Consumidor. A empresa fez negócio, não tem problema. Um dia desses eu estava quase infartando para resolver um problema com a internet e tal. Eu descobri, liguei para a Anatel. E 1 hora depois a empresa me ligou, eu não conseguia nem falar com os caras, ficavam caindo. A empresa me ligou e resolveu tudo. Em 2 horas tinha um técnico dentro da minha casa. Resolver, isso é ótimo para a gente. Mas quando se trata de Deus, nós não temos direitos, nós temos bênçãos. O que a gente tem é porque Ele dá. O que nós temos diante dEle são deveres. Então vamos tratar o nosso Senhor com reverência, como um rei que Ele é. Parar de buscar direitos nossos. Não vou na igreja porque o irmão olhou. Não vou na igreja porque o irmão olhou torto para mim. Você vai ter coragem de olhar na cara do Senhor Jesus e dizer isso.
Eu não fui adorar o Senhor, meu rei, porque o meu irmãozinho olhou feio para mim. Como eu sou mais importante que o Senhor, né? Como eu sou mais majestoso que o Senhor, então eu tinha prioridade na sua frente, então eu fiz a minha vontade ao invés de fazer a sua. Reverência diante de um rei. Se ele é sábio, ele deve ser o nosso direcionador pelas Escrituras. Ah, mas eu acho, não acho nada. Ah, mas eu não vejo isso assim, não importa como eu vejo. Só tem uma visão que importa, a visão de Jesus. E é por isso que toda semana a gente fica um tempão sentado aqui, abrindo a palavra de Deus, olhando, entra no site, tem reflexão todo dia nova, tem sermão gravado para você ouvir, reouvir. Ah, perdi aquele pedaço, não entendi, quero ouvir de novo, está lá para ouvir. Aí tem na quarta-feira tem estudo, no sábado, no domingo de manhã EBD. Sabe por quê? Porque a gente quer aprender do Senhor, para ser sábio com a sabedoria do nosso Senhor, já que Ele disse que a sabedoria do mundo Ele tornou louca. Isso eu não preciso, eu preciso ser sábio conforme a sabedoria do Senhor. E finalmente, se Ele é a justiça, então sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser um mensageiro dessa justiça. Eu tenho que levar essa mesma justiça para outras pessoas que estão aí no meio do mundo injusto. Ele deve ser a minha esperança e o meu encorajamento para pregar o evangelho da justiça. Se Ele é quem justifica, é Ele o meu encorajador para ser um embaixador da sua palavra. Ao mesmo tempo, Ele é também a minha esperança em pessoas que eu olho hoje e falo, esse aí não tem jeito. Para esse aí, eu já estou vendo, o inferno já tem uma cadeira numerada para ele. Ele não está na geral, ele está na numerada, ele está com o ingresso comprado. Porque para um cara desse não tem solução. Né? Ele é que nem o apóstolo Paulo antes de se converter. Opa, mas até para o apóstolo Paulo deu jeito. Porque a justiça desse rei é maior do que a nossa injustiça. O seu sacrifício na cruz cobriu os nossos pecados. Ele ser traspassado pelas nossas transgressões, sofreu o nosso castigo, nos trouxe a paz. E pode trazer a paz para pessoas ao nosso redor. E é por isso que a gente insiste em pregar o Evangelho. De um rei majestoso, de um rei sábio e de um rei justo. Quando nós temos essa realidade diante de nós, é impossível que a gente olhe só para o nosso umbigo. Pastor Marcos, por favor, vem aqui. Clame a Deus pela nossa vida, para que não seja Deus na nossa esperança que tenha que se adequar a nós, mas que nós sejamos totalmente transformados e amoldados pela sua palavra e pelo seu caráter. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, porque temos a esperança e a fé no renovo majestoso, no renovo sábio, no renovo justo. E obrigado porque temos contemplado a sua majestade nas suas ações na nossa vida, temos contemplado a sua sabedoria nessas mesmas ações, temos contemplado a sua justiça sendo imputada a todo aquele que crê no Senhor Jesus. Muito obrigado porque essas realidades, elas não apenas são experimentadas agora. Nós não experimentamos o reinado poderoso, sábio, justo, majestoso do Senhor Jesus somente agora, mas temos acesa em nosso coração a esperança viva de que esse reinado um dia se concretizará de maneira visível e universal quando o Senhor voltar e se assentar no seu trono conforme as promessas feitas a Davi. E nós nos alegramos nessa esperança, nós nutrimos essa esperança, porque aguardamos o dia da libertação dos filhos de Deus, da glória dos filhos de Deus, quando o Senhor então estiver reinando em Sião e toda a terra estiver debaixo do seu governo. Nós aguardamos isso, esse dia em que toda a terra se encherá da sua majestade, da sua sabedoria e da sua justiça. Ó Deus, apressa esse dia para que esse dia chegue logo e faça com que nós não olhemos para as coisas ao nosso redor, para os falsos reis que nós criamos
ou que se apresentam ao nosso redor, mas que os nossos olhos estejam voltados sempre para o Rei verdadeiro, majestoso, sábio e justo, e aguardemos a chegada do seu reino, quando então todo o universo será redimido do cativeiro do pecado. Obrigado por essas lembranças que tivemos hoje nessa mensagem, obrigado pelas lições que aprendemos, obrigado pelas admoestações que chegaram até nós, através da mensagem que foi pregada e pela atuação do seu Espírito no nosso coração, e faça, ó Deus, com que essas verdades façam parte da nossa mente e transformem o nosso dia a dia conforme fomos ensinados aqui. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.